Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor da glória, o Senhor da igreja, o nosso Senhor. Abramos, seguindo a nossa sequência, Daniel, capítulo 6, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Como tenho informado em todas as oportunidades, o texto da mensagem nós não projetamos, para que os irmãos não percam o costume de encontrar na Escritura o texto e de mantê-la aberta para consultas esporádicas ao longo da exposição do texto. Daniel, capítulo 6. Os irmãos sabem que nós iniciamos na semana passada a primeira sessão desse capítulo, a primeira parte desse capítulo, que são os 9 primeiros versículos. Esse capítulo 6 é o último capítulo histórico. A partir do capítulo 7, então começam as visões, as profecias. Texto muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos das Escrituras. Esse capítulo 6 registra um incidente, na realidade uma trama, quando Daniel já era idoso. Lá no capítulo 1 ele era um garoto, por volta de uns 14 anos, e aqui ele já é um ancião. Marcando assim o primeiro livro, no livro, o primeiro capítulo e o último capítulo, que narram a trajetória histórica, mostrando assim ao mesmo tempo a trajetória de fidelidade deste personagem. Na minha humilde opinião, esse capítulo 6 trazem 2 milagres. O mais evidente está na terceira sessão, que provavelmente a gente não vai chegar hoje, e é o livramento de Deus lá na cova dos leões. Mas eu vejo um outro milagre, ainda maior do que esse, que está na sessão de hoje, na segunda sessão. Nós sabemos que o povo está no cativeiro, Daniel inclusive, e eles foram levados para o cativeiro por conta daquilo que Daniel vem revelando: firmeza na sua fé, fidelidade ao Senhor. O povo foi levado justamente porque não possuía essas coisas, e o povo está lá no cativeiro tendo a oportunidade de serem ensinados acerca dessas coisas que lhes faltavam. Eles estão aprendendo a duras penas, estão aprendendo no cativeiro preceitos fundamentais que lhes faltaram, e é por conta disso que eles foram levados para o cativeiro. Mas não é simplesmente uma disciplina, uma punição meramente, é uma correção pedagógica. Eles não estão apenas sofrendo as consequências de sua idolatria ou da sua falta de fé, eles estão sofrendo as consequências da sua falta de fé, enquanto estão aprendendo no exemplo de Nabucodonosor o que é fé. Estão aprendendo no exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, exemplos de fidelidade e fé. E mais proeminentemente estão aprendendo em Daniel o exemplo de fidelidade, de lealdade diante do Senhor. Nós lemos na semana passada apenas os 9 primeiros versículos. Hoje nós releremos os 9 e depois mais um pequeno trecho. A partir do verso 1 encontramos: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente,
e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito, o 10. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. 14. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E finalmente o 17. Foi o presbítero Luiz Felipe nos eleve a Deus em oração, rogando ao Senhor sua direção, a iluminação do seu Espírito. Fechemos nossos olhos, meus irmãos, e roguemos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento te damos graças novamente pelo privilégio que estamos aqui, por estarmos aqui reunidos para ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, nesse momento. Te rogamos nesse momento, Senhor, que ilumine as nossas mentes, Senhor, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor, que o Senhor nos livre de toda distração, de tudo que possa nos impedir, Senhor, de ouvir a Tua Palavra,
e de entender e compreender, e de que a Tua palavra adentre em nossos corações e produza frutos, Senhor. Livra-nos de tudo que possa nos impedir disso, Senhor. Amém. E que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos santifique por meio da Tua palavra. E que o Senhor capacite o reverendo Ellerson para que pregue a Tua palavra com fidelidade e que fale somente aquilo que provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. São 3 sessões aqui o capítulo 6. A primeira sessão foi que nós vimos na semana passada, do versículo 1 ao versículo 9. Do 10 ao 17 a segunda sessão, e a terceira, naturalmente, do 18 até o final, que é até o 28, certo? Eu pretendia explorar toda a segunda sessão hoje, esses versículos do 10 ao 17, mas minha limitação, as minhas muitas limitações não me permitiram, diante de tanta coisa que se destaca para mim, conseguir condensar isso tudo. Me falta a capacidade de condensar apenas esses versículos de 10 a 17, tudo que eu gostaria de falar. Então pode ser que a gente continue nessa segunda sessão ainda no próximo encontro, se o Senhor permitir. O nosso tema é o mesmo do início do capítulo 6. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e exige total confiança. Algumas perguntas serão feitas, e a primeira é essa: o que o povo de Deus, o povo de Judá, pode aprender nesse período de tratamento duro? O que o povo de Israel, ou não a nação do Reino do Norte, o Israel de Deus, o povo de Deus pode aprender durante esses longos anos de cativeiro, 70 anos no cativeiro? O que eles podem aprender com o que está acontecendo aqui nesse capítulo 6? E o que nós podemos aprender com esse capítulo 6, no que lemos até aqui? Duas coisas. A primeira delas foi a que nós vimos na semana passada, que são os primeiros 9 versículos. É preciso saber que a total confiança, essa confiança que o Senhor requer de nós, ela advém em meio a muitas provas. Ninguém confia no Senhor só porque deseja confiar. Uma resposta a essa petição: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, certamente ela será respondida com desafios, com exercícios que forçarão a nossa fé a volumar-se e desenvolver-se. Nós vimos isso na semana passada. Nós encontramos aqui nos primeiros 9 versículos, nós aprendemos aqui um plano diabólico para aniquilar Daniel. Aquelas lideranças todas, os governadores e 2 dos presidentes, a hierarquia eram 3, era o rei, 3 presidentes abaixo dele, 120 sátrapas, e abaixo dos sátrapas, prefeitos, e todos estavam impedidos de causar dano ao rei. É a expressão que está lá, porque o versículo 3 diz que por haver o espírito de excelência em Daniel, por haver em Daniel uma diferença, o Senhor, o rei, pretendia colocar Daniel acima dos outros 2 presidentes e naturalmente acima dos 120 sátrapas, que são governadores, e acima dos prefeitos, certo? Havia nele um espírito diferenciado, que aquilo que o próprio versículo 3 diz, impediria algum dano ao rei, porque a sua fidelidade, a sua lealdade, as virtudes que ele possuía, faziam com que ele fosse um obstáculo para os outros. Os outros não conseguiam trazer benefícios próprios e pessoais, causando dano ao rei por causa de Daniel.
Daniel se diferenciava. Seus predicados, suas virtudes eram justamente por sua espiritualidade, que garantia que ele não aceitasse nenhum suborno. Ele não podia ser comprado, porque sua lealdade ao rei, sua fidelidade, seu zelo nos seus afazeres era por conta do temor que ele possuía de Deus. Seu trabalho era irrepreensível. O texto diz que esses opositores não encontravam lugar de acusação. Não havia o que dizer para denegrir ou para sequer trazer alguma ranhura, alguma mancha no zelo irrepreensível de Daniel. Por isso que eles prepararam um plano, idealizaram um plano para arranjar, para encontrar, para inventar um motivo, algo que pudesse resolver a sua situação desses opositores, tirando Daniel do caminho. Eles pensavam mais ou menos assim: a fidelidade de Daniel ao rei Dario ocorre em primeiro lugar porque Daniel é fiel ao seu Deus. Sua espiritualidade garante a sua integridade. Uma é causa da outra. Se pudermos colocar Daniel numa situação em que ele tem que escolher o seu Deus ou o rei Dario, certamente ele escolherá o seu Deus e assim incorrerá em ofensa, em ruptura a Dario. Eles agiram, como vimos, com bajulação e com mentira. Eu fiz alguns comentários até dizendo que nós temos que ficar muito atentos a elogios, ficar muito atentos a presentinhos e doces que muitas vezes recebemos, que podem muitas vezes levar nossos princípios cativos. Porque para não desagradar a pessoa que te dá o presentinho, que está sempre te elogiando, que concorda com você em tudo, que no final da história te bajula, você pode preferir desonrar o Senhor do que você causar alguma ranhura no relacionamento seu. E eles agiram com mentira. Diz que todos os presidentes, todos os sátrapas e todos os prefeitos estavam de comum acordo. Mas o rei é tão nécio, tão imprudente, que ele nem pergunta: mas se todos os presidentes, todos os sátrapas, está faltando Daniel, que na realidade é o principal de todos. Eles mentiram. O rei se sentiu bajulado, sentiu envaidecido. Então significa que se eu fizer esse decreto, ninguém vai poder orar diretamente ao seu Deus. Eles terão, então eu vou unificar o reino, eu vou poder então trazer unidade para o reino, porque todos estarão, pelo menos por 30 dias, aos meus pés, porque o Senhor é extremamente importante. Ó rei Dario, vive eternamente, rei Dario. Bajularam o rei, fazendo com que ele se sentisse especial, e mentiram também. Chegamos então à segunda sessão do capítulo 6 de Daniel, que nós lemos aí do versículo 10 ao 17. Nós aprendemos aqui então mais uma coisa. Nós estamos caminhando para responder o quê? O que o povo de Deus poderia aprender com esse episódio aqui? E o que nós podemos aprender? Nós aprendemos que a total confiança no Senhor advém em meio a muitas provas. E ainda, o que mais aprendemos? Que essa total confiança se faz necessária em meio a muitas provas. As provas, as provações, não só são instrumentos para aumentar nossa confiança. Preste atenção nisso. As provações dos primeiros 9 versículos que nós já lemos, as provações não são apenas grandes instrumentos
para desenvolver a nossa confiança, nossa fidelidade ao Senhor. Como elas são um recurso excepcional para demonstrarmos nossa confiança. As provações nunca são prejuízos para o povo de Deus. As provações são sempre instrumentos nas mãos de Deus. Ou elas proporcionam aumento da nossa confiança, que uma vez aumentada, precisam ser expressas, precisam ser demonstradas. E poucas são as situações em que a nossa confiança pode ser demonstrada mais do que nas provações. Eu não sei se foi possível, na minha grande limitação, poder transmitir para vocês o que eu estou sentindo, o que eu aprendi com isso. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quando o decreto que lhe garantia sua morte era um decreto destinado para Daniel, porque o povo daquela região era um povo idólatra. Vocês se lembram lá no capítulo 3, quando Nabucodonosor fez aquela imagem de 30 metros de altura para que fosse adorada? Todo mundo que lá estava se prostrou, com exceção do remanescente fiel. Então dizer que aquelas pessoas que adoravam qualquer coisa tinham que durante 30 dias adorar o rei não era novidade, era específico para Daniel. E Daniel, quando ficou sabendo, tinha essa certeza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, vamos juntos aí o versículo 10, vamos recomeçar o versículo 10, Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Se a nossa confiança total no Senhor se faz necessária justamente em meio a muitas provas, então alguns destaques. O primeiro destaque: as provações, oportunidades para revelar confiança. As provações, oportunidades para revelar confiança. Quando Daniel ficou sabendo do decreto injusto, quando Daniel ficou sabendo do edito irrevogável que havia sido assinado, e que uma grande prova, uma grande provação vinha em sua direção como uma onda gigante, para rasgar a sua alma, para perturbar a sua fé, para prejudicar o seu relacionamento com o Senhor, o que Daniel fez? Ele não fez o que a maioria de nós faria, por muito menos. Ficaríamos de fato apavorados, reagiríamos de alguma forma, de alguma maneira dramática, nos lamentaríamos, talvez até questionaríamos ao Senhor. Depois de tantos anos, depois de décadas caminhando em fidelidade diante do Senhor, até agora, no fim da vida, uma dessas, Senhor, não obstante os tantos sofrimentos até aqui, as lutas até aqui, que estão resumidas aqui, nesses 6 capítulos. Esses capítulos aqui, eles resumem décadas de anos da vida de Daniel. Basta, Senhor, despede então o teu servo, me faz perecer, corta a minha respiração, me leva desta vida, porque mais este sofrimento agora. Daniel não reclamou, Daniel não murmurou, ele não foi usar da sua prerrogativa para interceder ao rei a seu favor, ele não foi procurar um jeitinho de aliviar o decreto.
ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso à câmara do rei. De todos os assistentes, de todos aqueles que assistiam o rei, Daniel era o mais excelente de todos. É por isso que o rei, depois que caiu na trama, que eu não vou conseguir falar hoje sobre o rei, eu vou falar só sobre Daniel. O rei não conseguia dormir, porque ele sabia que o decreto era injusto. Mas ele não recebeu nenhum bilhetinho, nenhum recado. Daniel está aflito, olha o que o senhor fez. Daniel pediu para dizer que se tem alguma coisa que pode ser feita em seu favor. As circunstâncias haviam mudado, mas as circunstâncias não alteraram o homem de Deus. Que coisa preciosa, irmãos. Se é possível alguém viver assim nesses dias, Senhor, eu gostaria. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava. Havia uma ameaça de morte contra ele, mas isso não significava, nem mesmo para risco da sua própria vida, significava que ele deixaria de fazer o que é correto. Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de fazer o que é correto para não desagradar uma pessoa. A gente não tem coragem de romper um relacionamento, a gente não tem coragem de correr o risco de perder um emprego para fazer o que é certo. A gente se justifica, arruma meios de tentar navegar nas duas canoas, tentar demonstrar alguma sabedoria. Mas Daniel entendia o seguinte: as circunstâncias mudaram, mas o que é correto não mudou. Não importa se eu vou morrer, o correto permanecia correto, e o correto não seria negociado. Que homem de fibra, irmãos! Como que Deus é louvado, irmãos! Como que o Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra? Como que Ele opera na vida de Daniel e na vida de muitos de nós, dando-nos oportunidade de mostrar a nossa confiança nas provações. As circunstâncias podem alterar-se, mas os absolutos de Deus não. A responsabilidade de Daniel, que é um exemplo para o povo que está ali assistindo. O povo está justamente ali por quê? Porque lhes faltava o que está sobejando em Daniel, está exalando em Daniel. E Daniel não está pensando apenas em si, porque tem muita gente que está observando o seu sofrimento, que parece solitário, que parece até injusto, mas tem pessoas que serão alimentadas, norteadas, edificadas, instruídas, vendo como você lida com os sofrimentos. A responsabilidade de Daniel, que era um exemplo para todo o povo que o observava, a responsabilidade dele era o de fazer o que é correto, ainda que os céus caíssem, ainda que os montes se abalassem. Não é o que o salmista diz? O salmista vai dizer isso: ainda que as águas tumultuem e espumejem. O salmista vai dizer: o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas quando as tribulações vêm, nós nos esquecemos aonde nos refugiar. Daniel não podia não orar, porque o único lugar seguro para ele era no seu quarto, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, ajoelhado. Era justamente onde os seus adversários achavam que seria sua sentença de morte. Ele entendia que ali era o refúgio e ali era a sua fortaleza. Daniel continuou realizando normalmente suas atividades, como costumava fazer, diz o versículo 10. Encarou a provação com firmeza de fé, o que permitiu que ficasse estável diante da insensatez de uma ordem injusta. Permanecer estável em meio às instabilidades da vida, às intempéries da vida, às provas da vida. Nada está fora ou escapa ao controle do Senhor. Aquela dor está calculada e controlada, aquela enfermidade tem os dias contados. Sua atitude demonstra que via nas provações boas oportunidades para expressar justamente sua confiança.
É um privilégio ver o que os outros não veem. Daniel não é nenhum excluído, Daniel não é nenhum rejeitado, Daniel era um privilegiado porque conseguia ver o que mais ninguém poderia ver. Tiago, na sua carta, ele diz assim, lá no capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem vê alegria na provação? Daniel. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Motivo de toda alegria o passardes por várias provações, isso é uma loucura. Quem é que pode se alegrar nas provações? Quem é que pode encontrar motivo, razão para viver de forma contentada, plena, em meio às provações? Daniel. É loucura sim, mas é loucura para os que se perdem, como diz o apóstolo Paulo na epístola aos Coríntios. Mas para o povo de Deus não é loucura. Para qualquer uma firmeza dessa de Daniel seria inconcebível. Pedro também fala das provações. Ele diz o seguinte na sua carta: se você sentir à vontade, você poderia repetir comigo esse texto. São poucos versículos pequenos. Se você sentir à vontade, você repita esse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha onde os olhos de Daniel estavam fitos, antes mesmo que Pedro nascesse e escrevesse esse texto precioso. Daniel já vivia esse preceito. Não dá para exultar olhando para o decreto. Daniel, se olhasse para o decreto, ele não tinha como exultar. Não dá para exultar pensando numa morte, sendo despedaçado pelas feras. Mas se o olhar for para a sua muita misericórdia, se olhar para aquele que nos regenerou para uma viva esperança, se for para olhar para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, se os olhos estiverem focados numa esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, se a confiança estiver voltada para a certeza de que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia, aí dá para exultar. É isso que Pedro está dizendo. Nisto exultai. Nisto o quê?
nessas promessas, na vitória final, no triunfo total, na vitória de Cristo, no novo céu e na nova terra, num corpo incorruptível, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Nisso exultemos, ainda que sejamos contristados por breve tempo, ainda que passemos por decretos injustos, por reis injustos, por governantes ímpios. Ainda assim, nisto nós devemos nos exultar, nos alegrar. Aí sim dá para se exultar, dá para honrar o Senhor, dá para encontrar motivo. Mas surge mais uma questão: como que Daniel, em princípio fragilizado pela sua idade avançada, podia continuar tão firme, mostrar tanta fé e tanta coragem? Nós vamos para o segundo e último destaque nesta noite. As provações, que são oportunidades para revelar confiança. Em segundo lugar, as provações ou a aprovação habilita para provas ainda maiores. Eu não consegui ver nesse texto até agora nenhum efeito negativo, prejudicial das provações na vida de Daniel. Essas provações o habilitaram para provas maiores. E aí a questão se esclarece: como que Daniel, naturalmente fragilizado já pela sua idade avançada, pôde manter-se tão corajoso? É porque ele passaram por tantas outras provas menores que lhe prepararam para esta. As qualidades aqui apresentadas, elas não surgem de repente na vida de alguém. A gente não passa a ter muita confiança, uma confiança firme, uma firmeza de caráter, só porque a gente quer. E via de regra, não que o Senhor não possa fazê-lo, mas via de regra, a gente não deita de um jeito e acorda de outro. Por ter desenvolvido durante toda a vida o hábito de responder não ao mal, de desenvolver a habilidade de negar aquilo que ofendia o Senhor, mesmo em coisas pequenas, proporcionou em Daniel poder fazê-lo novamente em situações extremamente desesperadoras. Se nós quisermos uma explicação da razão aqui do versículo 10, o que diz o versículo 10? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor, como costumava fazer. Nós vamos encontrar o embrião disso lá no capítulo 1. Se você quiser ir lá, pode ir, ou se não, pode esperar aí também. Então, se quisermos a explicação da firmeza de Daniel, aí no versículo 10, nós devemos consultar o capítulo 1, versículo 8. Se você abriu, vamos ler juntos. Resolveu Daniel não contaminar-se com as finas ideias do rei, e não pediu ao chefe dos eunucos que não contaminar-se. Daniel aprendeu, desenvolveu o hábito, nas pequenas provações, dizer não para aquilo que desagrada ao Senhor, a resistir às pequeninas tentações e a manter-se firme nas menores e discretas provações. É por isso que agora, sob o risco da própria vida, ele sabe o que responder, ele sabe quem ele deve agradar, ele sabe qual de fato é o Senhor da sua vida, não importando se ele fosse condenado à morte de forma tão terrível. Ali, nesse versículo 8 que nós lemos, Daniel recusou a praticar algo relativamente muito pequeno,
só não queria comer daquela comida, propôs outro tipo de dieta. Mas isso foi fundamental para tantos outros males que ele veio a enfrentar nos anos seguintes. Deu a Daniel uma capacidade, uma habilidade inflexível de dizer não. Desenvolveu nele uma disciplina para se afastar do que é errado. As provas foram habilitando Daniel para que ele se mantivesse firme e confiante ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso, que opera para a sua honra, que providencia provas para que expressemos e demonstremos nossa confiança. Cada vez que nós dizemos não ao pecado, estamos mais aptos a fazê-lo novamente. E a recíproca é verdadeira. Cada vez que nos rendemos a Ele, cada vez que negociamos uma pequena verdade, cada vez que negociamos um pequeno princípio, cada vez que negociamos um discreto preceito do Senhor, quando negociamos o que é correto, para manter o emprego, para manter o namoro, para manter a amizade, pastor, sabe, é melhor a gente viver em paz. E a gente assim vai para o inferno, nesse tipo de paz. Porque cada vez que nós nos rendemos a Ele, nossa capacidade de resistir enfraquece. Aqui, meus irmãos, na minha humilde opinião, está o maior de todos os milagres. Mas não foi, o drama de Daniel não foi quando ele foi lançado na cova dos leões. Para mim, a cova dos leões acontece naquele quarto. Seu grande drama. E aqui está no plural. O versículo 10 que nós lemos diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não foi na primeira oração que ele foi denunciado. Aqui, a meu ver, está a verdadeira cova dos leões. O quarto de Daniel, sua costumeira vida de oração, seu relacionamento com o Senhor, sua fidelidade ao Senhor. A luta acontece aqui, a grande luta, o maior desafio acontece aqui. Daniel sabia que se ele desobedecesse a ordem do rei, seria estraçalhado por animais selvagens e perderia a vida, mas ele não perderia o seu testemunho. Esse é o drama. Temos visto nas Escrituras que a estratégia do diabo, que intenta contra a vida dos servos do Senhor, não é para que eles sejam mortos, mas é para que eles neguem a sua fé. O diabo é desonrado como quando homens e mulheres do Senhor não negam Cristo e morrem. Ele é desonrado, mas ele recebe lucros quando, temendo a morte, homens e mulheres negam o seu testemunho. Abre aspas para uma citação. Portanto, é certo que ao ajoelhar-se para orar, Daniel era tentado pelo diabo. Podemos facilmente imaginar o que passou em sua mente. Por que não facilitar as coisas? Veja a sua posição e os privilégios que goza. Pense na influência que continuará exercendo se você mantiver o seu status. São só 30 dias que você vai ter que se abster de orar ao seu Deus. Assegure o seu futuro. Não ore a Deus durante os próximos 30 dias, porque sacrificar o seu futuro, a sua influência, é aquilo que você pode abençoar o seu povo. Ore secretamente em seu coração, caso você queira. Mas por que fazê-lo como sempre fez?
Pelo menos você poderia então orar onde os espiões, nem os servos do rei pudessem vê-lo. Por que criar um problema ao ser visto orando? Não é falta de sabedoria? Afinal, após somente 30 dias, o perigo terá passado e você poderá então manter as suas devoções como antes, uma pequena negociação na sua fidelidade ao Senhor. Daniel deve ter tido um número enorme de pensamentos que lhes conduziriam à infidelidade. Mas nós descobrimos aí, no capítulo 7, estou finalizando já, que diz o seguinte: na profecia de Daniel, não vou antecipar, mas o versículo 25, falando do inimigo dos cristãos, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não quero nem arriscar explicar isso aqui agora, mas prejudicar os santos do Altíssimo é uma das táticas do diabo. Ele sabe que de um pouquinho em pouquinho pode-se fazer gigantes na fé caírem. Muitas tentações não são violentas, muitas tentações são sutis, são suaves. Se semeia a ideia aqui, se sugere uma situação ali, um pensamento acolá, e pode-se desonrar o nome do Senhor, ofendê-lo. Esta bem experimentada tática de Satanás foi totalmente infrutífera para Daniel. Ainda que ele ficasse alguns pensamentos vindo à sua mente, é possível até que algumas pessoas próximas tenham lhe dado bons conselhos. A pressão exercida por esta tentação diária foi sua verdadeira prova. Como eu disse, ali foi de fato a cova dos leões. Mas em cada ocasião ele dizia, antes de orar, é possível que ele ficasse pensando: mas será que se eu fechar a janela, se eu orar em pensamento, se eu for no outro quartinho, será que vale a pena morrer? Qualquer dúvida que aquele ser humano pudesse ter era vencido por um não é correto. Ele colocava-se de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Se o Senhor permitir, nós continuaremos nesse trecho no nosso próximo encontro. Que o Senhor nos dê lições preciosas, como deu lições preciosas para o povo de Deus que estava lá presenciando isso. Que o Senhor desperte em nós, ainda que seja usando as provações, desperte em nós uma fé inabalável. Porque ainda que os dias sejam maus, mesmo os dias maus, eles cooperarão para que a nossa fé seja exercitada, nossa confiança aumentada e nossa fé demonstrada. Que nós vejamos dessa forma, não como prejuízo, como revés, mas como oportunidades dadas pelo Eterno. Que o Senhor nos abençoe.